vice-presidente, doutor Ives Ganda Martins, excelentíssimo senhor ministro relator, doutor Alexandre Luiz Ramos, excelentíssimo senhor desembargador convocado, do João Pedro Silvestrini. Antes de tudo, recebo todos os meus cumprimentos. E eu tenho uma tarefa difícil, né? Contrariar uma posição do nosso nobre professor, o ministro Alexandre Luiz Ramos, mas ousarei fazê-lo dessa tribuna. O caso é relativamente simples na visão desse orador, e os fatos estão bem narrados pelo ministro e relator. Durante a audiência de instrução, a empresa pediu, diante de um inquérito realizado pela polícia, que fosse oficiado para juntar aos autos um inquérito, um laudo complementar que, eventualmente, a Polícia Técnica teria feito sobre o equipamento. O juiz entendeu desnecessária a prova e a empresa fez os seus protestos em ata. Todavia, 3 meses depois desse fato, a própria empresa juntou nos autos cópias do inquérito e não trouxe esse laudo. Ou seja, não tinha a menor necessidade de intervenção judicial para a busca dessa prova. A parte poderia, qualquer advogado tem acesso livre pelo Estatuto da OAB aos inquéritos, inclusive em segredo de justiça, que nem era o caso. A empresa jamais alegou qualquer dificuldade para obter esse documento. Tem posição dessa turma aqui, dizendo que, um relatório da ministra Peduzzi, dizendo que, quando a parte pode, ela própria, juntar o documento, não precisa intervenção judicial para tanto. Não é? Então, foi isso que aconteceu. Mais que isso, em razões finais, a empresa não representou seus protestos. E aí temos posição da SDI, dessa corte, dizendo claramente que, uma vez não reativados os protestos, quando das razões finais, estaria preclusa essa oportunidade de alegar qualquer nulidade em relação a isso. Mais que isso, nas razões finais, a empresa diz claramente, excelências, que as razões de defesa comprovam cabalmente a tese, corroborada pela documentação e ilustrações apresentadas. Ouvidas 2 testemunhas, a tese defensiva se confirmou. O acidente aconteceu por culpa exclusiva do trabalhador. As provas juntadas aos autos, a dinâmica do acidente e a prova oral produzida indicam que a reclamada não possui qualquer culpa no acidente. Alegação das razões finais da empresa. Ou seja, ela não só não impugnou a ausência dessa prova, que ela poderia ter trazido espontaneamente, como trouxe parte do inquérito 3 meses depois da audiência instrutória, ela não o fez, como, além disso, ela disse textualmente que as provas dos autos eram suficientes para demonstrar a ausência de culpa dela. Então, assim, houve a preclusão temporal, houve a preclusão lógica, porque o argumento é contrário. Ela só refez esse argumento depois em recurso ordinário, e não embargou de declaração a sentença para abordar esse tema também. Não é? Só depois, em recurso ordinário, que ela veio dizer sobre isso. Agora, independente disso, excelências, convém destacar uma parte do acórdão, porque o acórdão ele estabelece a culpa da empresa por 2 motivos. Textualmente, né? Fala que há uma culpa em vigilando da empresa, que a empresa não diligenciou na fiscalização do trabalho executado pelo ex-empregado, provocando a morte do funcionário, que agiu tem-se caracterizado a responsabilidade da reclamada por culpa em vigilando, que agiu com culpa negligenciando o dever que lhe é imposto. Né? A culpa deve ser tida por exclusiva. Não havia orientação clara para o procedimento de limpeza do chiller. Tampouco havia medidas de proteção suficientes para tornar impossível. Então, aí com base nisso, manteve a decisão do 1º grau. Ora, se a empresa não fiscalizou, o que uma prova no equipamento vai dizer que a empresa teria fiscalizado? Não é? Não há necessidade. Mas, no recurso de revista, a empresa não discute a sua culpa em vigilando por falta de fiscalização, excelências. Ela não discute. Ela fala só do equipamento, do acesso ao equipamento, mas ela não combate o argumento do acórdão, que é da culpa em vigilante por falta de fiscalização do trabalhador. Então, quando, por mais de um motivo, o acórdão condena a empresa e ela recorre apenas em um, nós temos as súmulas 23 e 422 dessa corte,
que diz que, por mais de um motivo, houver a condenação e o recurso não abordar todos, não será conhecido revista. Não é? Então, esse aspecto é importantíssimo destacar, porque ela não discute a falta de fiscalização dela, a culpa em vigilando dela pela fiscalização do trabalho. E aí não vejo como o Data Venial e esse TST depois revolver esse aspecto que não foi objeto de recurso por parte da empresa. Bom, dito isso, no agravo, ela apresentou o recurso de revista. E aí foi denegado o segmento ao recurso de revista. No agravo de instrumento que ela apresenta na sequência, ela fala assim, que a decisão denegatória é genérica. Há negativa de prestação jurisdicional por ausência de pré-questionamento de premissas fáticas que complementam o quadro fático essencial para a controvérsia. É genérica e a negativa de prestação, que com a manutenção das omissões da decisão denegatória, a ausência de pré-questionamento dos elementos fáticos essenciais à controvérsia, evidenciou-se a negativa da prestação jurisdicional. Depois, mais à frente ainda, quanto ao mérito, no agravo do instrumento, ela ainda continua. Mais uma vez, elaborou em manifesto equívoco a digna prolatora da decisão agravada, ao contrário do que do despacho genérico assenta. Né? Mais uma vez, em equívoco, a tese recursal não está calcada na aplicação ou não da responsabilidade objetiva, mas sim na existência de excludentes de causalidade. Esses são os argumentos que ela usa no agravo do instrumento. Ou seja, que a decisão foi genérica, omissa, equívoco, só que ela não embargou a decisão denegatória. E aí nós temos a vedação da instrução normativa número 40 dessa Corte, que fala, se a parte, no agravo do instrumento, ou no recurso de revista, a decisão denegatória ela foi omissa, foi contraditória, faltou, foi genérica, tal, ela tem que embargar obrigatoriamente, sob pena de preclusão, instrução normativa número 40, e não o fez. Não é? Então, assim, o agravo no instrumento, com devido acatamento, não poderia ser conhecido por essa Corte, porque faltou os embargos declaratórios da decisão denegatória, quando, no agravo no instrumento, ela alega que é contraditória, que é omissa, que é genérica, e sem embargar. E se ela não embarga, aí o tribunal estaria complementando uma decisão denegatória que não foi objeto de recurso especificamente. Né? Mais que isso, falta dialeticidade, tanto no recurso de revista, quanto no agravo de instrumento. No agravo de instrumento, por exemplo, que vem a ré no recurso e diz, alega, eu não vou narrar, mas alega, a violação dos artigos 186, 187, 927, 944, 945 do CPC, no agravo de instrumento. O que ela não reproduz o texto desses artigos, ela não fala em nenhum momento o que parte desses dispositivos foram contrariados pela decisão denegatória, ela não faz esse conjunto da dialeticidade. Nós estamos julgando só o recurso de revista agora. Sim, mas também no recurso de revista é a mesma coisa, Excelência. Tá. Eu tenho aqui a mesma situação no recurso de revista. Ela aborda aqui, da negativa de prestação jurisdicional, ela fala violação do 93, 1832, 489 do CPC, 282 do CPC, súmula 297, 896, no cerceio de defesa, o 5º incisos da Constituição, o 896, do mérito, ela fala o artigo 186, 187, 927, 945 do Código Civil, 896 da CLT, ela vai despejando artigos na peça, mas ela não traz os textos desses artigos e não faz o cotejo dialético exigido pelo 896 da CLT e o que é costumeiramente aceito por vossas excelências aqui, como falta de dialeticidade. Ou seja, que parte desses dispositivos foi violado? Não sabemos. Que parte da decisão, eventualmente, violou essas normas? Não sabemos, porque ela não faz esse cotejo dialético. Então, com base nisso, não daria para conhecer, na opinião desse expositor, os motivos pelos quais esse tribunal aceitaria. E, como dito, né, a prova ela poderia ter trazido, ela precluiu desse direito de alegar qualquer nulidade com base nisso. Enfim, e com base nesses aspectos, eu chamo a atenção de Vossas Excelências, solicitando, aí, com devido acatamento, né, ao nosso ilustre professor, o ministro Alexandre Luiz Ramos, a posição pelo não conhecimento do recurso de revista, né, por todos os motivos apontados. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Nós que agradecemos. Tá bom? Fiquem com Deus. Ministro